Aleluia! Mas quando os discípulos estavam preocupados com a tempestade, estavam preocupados com o barco virar, e Deus estava dormindo naquele barco. E aqui os discípulos falam, como a Bíblia diz, que aqui os discípulos estavam chamando mestre, olha a tempestade, olha mestre, mas tem momento da tempestade que Deus está provando a gente aonde a gente pode chegar. Aleluia! É quando os discípulos estavam preocupados. Jesus estava preocupado se tivesse homem e fé naquele barco. Aleluia! Mas o Senhor fala, onde homens de pouca fé? Homem de pouca fé. A Bíblia aqui se encontra. Aleluia! Abre a tua Bíblia. Em Mateus 8, 14, ele fala de uma cura da sogra de Pedro. A Bíblia que se encontra em Mateus 8, versículo 14. A Bíblia que se encontra neste momento, nesta noite, para a gente adorar em Deus em espírito, em verdade. Mas a importância em nossas vidas é quando a gente lançamos a palavra de Deus. Pode ter poucos, mas tem adoradores em espírito e verdade. Pode ter pregadores, poucos, mas tem adoradores em espírito e verdade. Mas pode passar, rir, debochar, mas o Senhor está procurando os adoradores em espírito e verdade. A Bíblia que se encontra em Mateus 8, versículo 14. A Bíblia que se encontra Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse camada. Quer dizer, uns falam cama e outros falam a camada, mas é o mesmo certificado. A Bíblia que se encontra que ela estava com febre. E a Bíblia diz que tocou-lhe a mão na febre e deixou-se, levantou-se e serviu. Pode sentar. A Bíblia que se encontra em Mateus 8, versículo 14. A Bíblia que se fala que Jesus estava entrando na casa de Pedro. A Bíblia que se encontra quando Jesus entra em nossas casas, ele faz milagre aonde o homem não pode entrar. Mas a Bíblia que se encontra em Pedro, fala que Pedro, a sogra de Pedro estava acamada, estava na cama, mas Jesus somente tocou naquela mulher e foi curada a sua febre. E se você prestar atenção, eu estou arrepiando a palavra de Deus, eu estou aqui sentindo a presença do Espírito Santo. Quando a gente colocamos a palavra verdadeira de Deus em nossos corações, Deus usa tremendo conosco. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa de Pedro, estava a sogra de Pedro camada, com febre. Eu fico imaginando esta mulher sofrendo, acamada, com febre. Mas se você prestar atenção, a gente, Deus, Jesus, só entra, a gente é chamado. E se você não chamar Jesus, entrar em sua vida, ele não entra. Mas o diabo é assim, ele não entra, ele não pede licença, ele destrói aquilo que Deus faz em sua vida. A palavra de Deus é esta. A palavra do Senhor é quando Jesus estava entrando na casa de Pedro. Pedro abriu a porta para Jesus entrar e curar a sogra dele que estava enferma. Mas se você prestar atenção, a Bíblia diz que somente Jesus tocou na mão da mulher a sogra de Pedro, para ser curada daquelas enfermas, daquela febre. Aleluia, Deus. E se você prestar atenção, é quando Jesus tocou na sogra de Pedro, para que ela se levantou e serviu. A Bíblia diz que Jesus somente tocou
na mão da sogra de Pedro, e ela se levantou e serviu Jesus. E se você prestar atenção, nós devemos seguir Jesus, nós devemos fazer aquilo que Jesus deixou para a gente fazer. A Bíblia diz que Jesus, em João 14, ele falou que deixou a ordem para nós fazer obras maiores do que ele. A gente temos que servir a Deus e fazer milagre pelo nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus tocou naquela mulher, a Bíblia diz que ela deixou, aleluia, febre, e ela serviu Jesus. Enquanto Jesus estava orando, chegou os demoniados, chegou aqueles enfermos que estavam sendo curados por Jesus. A Bíblia diz que foi chegando os demoniados, os espíritos imundos, e Jesus, vendo que estava chegando tarde, se aproximaram os endemoniados, se aproximaram também os enfermos, aleluia, que foi expulso somente pela uma palavra. E se você prestar atenção, o nome de Deus é poderoso. O nome de Deus pode fazer milagre. O nome de Deus entra com providência. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar. Mas todos muitos estão abandonando a fé cristã, mas não confia em Deus. Por isso que Jesus falou: entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. A Bíblia diz em Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos de saber que eu sou o teu Deus. A gente temos que aquietar o nosso coração e confiar em Deus. A gente temos que, aleluia, confiar em Deus em nossas vidas e confiar nele no seu todo, o seu coração. A diferença da palavra de Deus é a gente confiar, colocar na mão do Senhor. Eu te entrego este caminho, mas eu confio no Senhor. A diferença em nossas vidas é quando a gente colocamos os nossos pensamentos em Deus. A diferença é quando os muitos estão lá fora preocupados, aleluia, preocupados com este mundo, mas a igreja está preparada para entrar pela porta estreita. Aleluia, a diferença é quando os muitos estão lá fora se perdendo, pensando que a porta estreita é larga, mas a larga é a praia, aleluia, que leva o homem à perdição. Mas a porta estreita continua sendo estreita. A diferença em Jesus de Nazaré, a diferença em Jesus que estava fazendo a diferença na cara de Pedro, a diferença é quando Jesus entra, abre a porta e semeia com ele e senta com ele. Mas nós devemos deixar Jesus e o Espírito entrar em nossas vidas, é deixar Jesus, aleluia, entrar, cear, e nós devemos confiar em Jesus. Mas Jesus, ele só entra aonde é chamado. É verdade. Aleluia. Mas Pedro, se você prestar atenção, Pedro chamou Jesus, para curar a sogra dele. Aleluia. Mas nós devemos chamar Jesus. Senhor, entra com providência em nossas vidas, entra no nosso casamento, na minha família, nos nossos lares. Mas as pessoas estão botando será. Será que Deus faz?